E na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre uma pesquisa que trata do desengajamento no trabalho, que, segundo o estudo, custa quase 13 bilhões de reais por ano para as empresas. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o Jean Soldatelli, que é sócio fundador da empresa Santo Caos. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença. Vamos lá, essa pesquisa, ela se chama Migué, Desengajamento e Comunicação no Trabalho. Explica para a gente um pouquinho aí o que é essa pesquisa, o que a gente considera esse desengajamento no trabalho. Perfeito. Para falar de desengajamento, a gente precisa primeiro falar de engajamento. O engajamento é uma relação entre o funcionário e a empresa, né? Então, é uma relação mútua entre os dois que se busca ser positiva. Essa relação, ela é composta de 5 fatores. Então, o quanto eu conheço a empresa, o quanto eu me dedico pela empresa, o quanto eu me identifico, reconheço a importância dela e o quanto que eu estou disposto a fazer o a mais, né? E aí, quando a gente fala esse migué, seriam as desculpas dadas aí pelos funcionários não se engajarem tanto ao trabalho, é isso? Exatamente. O migué é o reflexo da falta de engajamento, né? Então, é quando um funcionário quer fazer alguma outra coisa que não o acordado com a empresa. E aí ele busca dessa desculpa e não tem uma relação transparente. Né? Quando que essa pesquisa foi feita? Quais as principais conclusões aí que vocês obtiveram? Essa pesquisa foi feita em dezembro de 2017. A gente entrevistou 911 pessoas em 21 estados. E a gente chegou em principais 3 conclusões. A primeira delas é que 90% das pessoas que dão migué dão por conta de uma relação ruim com a empresa. Então, não é tanto aquela questão de índole que geralmente se tem no nosso imaginário, mas sim muito por conta de uma relação desgastada. Esse número também é comprovado quando as pessoas falam que não deram migué em todos os empregos que passaram, em sim alguns mais pontuais. O segundo grande resultado é que um funcionário que dá migué é em média 10% menos engajado do que um funcionário que não dá. Ou seja, se as empresas trabalharem o engajamento, existe uma solução ali para o migué. E o terceiro principal resultado é que o migué custa anualmente para as empresas brasileiras um valor aproximado de 12,8 bilhões de reais. O que é muita coisa, né? Agora, quais são aí os tipos, os principais tipos, ocasiões de migués ou desculpas aí que são mais comuns, mais dadas por esses funcionários? Essas desculpas, elas ocorrem em diversos momentos, né? As principais justificativas que as pessoas dão são 3. Saúde pessoal, um problema de saúde, uma dor de barriga, algo assim. Um problema de locomoção, de transporte. E a terceira principal justificativa é um problema de saúde na família. Mas o que a gente percebe é que essas não são as principais ocorrências. Ou seja, o migué não é considerado uma falta quando se tem esses reais motivos, e sim quando tem motivos alheios, como ir a um show de um artista que você gosta, ir a um casamento, ou simplesmente porque você não está disposto a trabalhar. Então, essas ocasiões alheias são o que mais gera esse migué, além de feriados prolongados, finais de semana e datas comemorativas como um todo. Já ouvi dizer também, acho que alguma vez em algumas pesquisas, dizendo a segunda-feira é um dia que se tem muita falta ao trabalho em decorrência do final de semana. As pessoas às vezes abusam, saem, consomem bebida alcoólica, enfim. Pode acontecer também, né? Com certeza, a gente viu bastante. Tá bom. A pesquisa, ela conseguiu traçar um perfil desse público com maior recorrência? A gente conseguiu identificar 4 perfis comportamentais, tá, Felipe? O primeiro é aquela pessoa que dá migué por uma falta de transparência com a empresa. Então, ela se sente repelida a falar com o seu gestor, por exemplo, olha, eu tenho um casamento da família, posso faltar? Ou senão, putz, eu preciso levar meu filho na escola, posso chegar uma hora atrasado? A pessoa não sente que existe essa abertura, então ela acaba dando migué. Esse é o perfil mais comum, representa 40% dos miguezeiros do país, né? O segundo perfil que a gente mais viu é aquele perfil que se sente injustiçado. A pessoa que não sente que recebe o quanto que ela trabalha, que faz muitas horas extras sem ganhar. Então, ela usa essa desculpa, essa falta ou atraso não justificado, justamente para equilibrar a balança. O terceiro perfil que a gente viu é justamente a pessoa que não vê sentido na burocracia da empresa. Então, é uma pessoa que, por exemplo, tem que entrar às 9 horas da manhã e, para isso, ela pega 1h30 de trânsito. Se ela chegar às 9h15, ela pega só 1 hora. Então, ela vai todo dia chegar 15 minutos atrasado, justamente para evitar esse desgaste. E o quarto perfil é aquela pessoa que usa essas desculpas como uma ferramenta de relação mesmo. Eu acho mais fácil usar essa desculpa do que ter uma relação transparente. Então, esse
perfil que representa 10% da nossa amostragem são aquelas pessoas que têm o migué como cultura mesmo. Uhum. Agora, qual que é a frequência que acontecem esses migués? O que a gente viu é que, em média, 60% dos brasileiros dão migué. E desses 60%, a frequência é de 9 dias por ano, somando faltas e atrasos propositais. A gente não está falando de faltas por doenças reais ou por problemas reais, né? Mas faltas e atrasos propositais somam 9 dias no ano. Se a gente falar de faltas, são 3 dias propositais por ano e de atraso é 1 hora semanal. Então, a partir desse cálculo que a gente chega aí no custo de 12,8 bilhões para as empresas brasileiras. Uhum. Agora, há uma questão interessante também, uma tendência menor de migués aí na medida em que as pessoas vão envelhecendo. Esse foi um fato curioso, né? A gente imaginava que essa disparidade seria ainda maior. Mas existe sim uma tendência de quanto mais velhas as pessoas ficam, maior os cargos, maior a responsabilidade que ela assume e diminui uma incidência de migué. Mas o engraçado foi que mesmo pessoas acima de 50 anos, mais de 50% dão migué. Ou seja, o migué é algo recorrente em todas as faixas etárias. Agora, você até citou essa questão da cultura. Há notícias de pesquisas semelhantes feitas em outros países. Ou seja, o migué, que eu quero dizer, ele está ligado aí ao certo que a gente diz aí, jeitinho brasileiro? É algo que está aí ligado à nossa cultura, digamos assim? A gente não consegue afirmar se o brasileiro dá mais migué do que os outros, mas a gente sabe sim que o migué é uma característica mundial, justamente porque é relacionada ao engajamento. Qualquer profissional desengajado acaba refletindo nisso. O que a gente tem como referência, além do Brasil, é o Reino Unido. Lá existem algumas pesquisas sobre o fato e eles têm também um dia nacional de faltar no trabalho propositalmente. Então, é um dia que é muito frio, logo no começo do ano, que as pessoas repensam suas carreiras. Então, é chamado de National Sick Day, ou seja, o dia de você falar que está doente para faltar no trabalho e procurar um novo emprego. Mas é um dia estabelecido? Isso é oficial, digamos assim, ou não? É um dia bastante recorrente. Estima-se que 1 em cada 10 britânicos falta nesse dia. E geralmente é a primeira segunda-feira, como você tinha falado, primeira segunda-feira de fevereiro. Ah, ok. Bom, de acordo aí com a pesquisa, quem tem horário fixo de trabalho é mais ou menos suscetível aí a dar algum tipo de desculpa? O que a gente viu, Felipe, é que quanto mais flexível a relação entre funcionário e a empresa, menor é a incidência de migué. Então, se a pessoa tem um horário flexível, se ela pode fazer um home office, ela vai dar menos migués, né? Justamente aquele terceiro perfil que eu comentei, que o burocrático, é justamente aquela pessoa que dá migué por conta dessa falta de flexibilidade. Então, se a pessoa pode entrar num horário que facilita a rotina da vida dela, com certeza ela vai ter uma relação melhor com a empresa. Agora, quais os motivos que a gente pode citar aí para essa falta de engajamento aí por parte dos trabalhadores, né? A gente pode afirmar que é uma cultura pouco humanizada nessa relação entre empresa e empregado? O que a gente viu é que, sim, é uma cultura muito pouco humanizada. As empresas, elas precisam se atentar mais ao engajamento do funcionário e trabalhar principalmente com 2 fatores. O primeiro fator é a comunicação. Uma empresa que tem uma comunicação mais transparente, que tem canais abertos, que os gestores têm a porta aberta para que todo mundo possa falar de forma transparente com eles, ela tem menos migués. A pessoa acaba ficando mais engajada, né? O segundo fator é a empresa realmente se importar com a vida das pessoas e não só com a pessoa dentro do trabalho. Então, se a empresa percebe que a pessoa está com algum problema pessoal, se ela está demorando muito tempo para chegar no trabalho, se ela está ficando muito mais no trabalho, a empresa tem o papel, sim, de buscar entender como ela pode influenciar, seja dentro da rotina do trabalho ou fora. Qual que é a importância, então, da empresa ter essa boa comunicação com seus funcionários? Isso é exceção aqui no Brasil? O que a gente pode dizer sobre isso? É exceção, sim, Felipe. O que a gente viu é que a cultura brasileira, dos gestores brasileiros, é que é uma cultura muito dura, né? A gente tem medo de ser passado para trás. Então, qual que é o reflexo disso? Que os gestores acabam criando uma inimizade. Eu preciso estar em outra casta, não posso falar com o meu funcionário da mesma forma, de igual para igual.
e isso acaba sendo um problema para o engajamento. Quando a gente fala de um gestor mais flexível, alguém que busca humanizar essa relação e entender melhor os seus funcionários, a gente vai perceber que a incidência de migués dessa equipe é muito menor. Então, se fosse para a gente dar um toque para as empresas e falar como que a gente consegue diminuir esse número de 12,8 bilhões que a gente perde anualmente, é sim trabalhar na comunicação e no engajamento para que seja uma relação mais flexível, uma relação mais saudável. O que não tem nada a ver com falta de liderança, né? Aliás, eu acho que até pelo contrário, né? Até estimula até uma liderança mais bem sucedida, digamos assim, né? Com certeza. Quanto mais maduro emocionalmente o líder for, mais bem sucedido essa relação vai ser. Né? Tá certo. Queria agradecer então a participação aqui do Gian Soldatelli, que é sócio fundador da empresa Santo Caos, conversando um pouquinho com a gente sobre essa pesquisa, Migué, desengajamento e comunicação no trabalho. Gian, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Felipe. Boa tarde. Boa tarde.